conversar. E aí, acho que avançando um pouquinho para o próximo ponto, que é uma dúvida que a grande maioria que está entrando em desenvolvimento tem, né, não sabe exatamente como funciona, é especialmente como funciona a interação entre os times de desenvolvimento e UX, por exemplo, entre os times de desenvolvimento e a galera de BizDev, né, de desenvolvimento de negócio, e como é que funciona a interface da galera de desenvolvimento com a galera de produto especificamente, né? E aí acho que sobre UX e produto, uma pessoa que pode agregar muito aí, que tem muito a dizer, que tem sido fundamental e tem lançado produtos excepcionais aqui na Provi, tem feito um excelente trabalho, é o Lucas Dias. E aí, Dias, se você puder contar um pouquinho, cara, como é que é a tua E aí, interface com galera? a... Bom, vou começar me apresentando, na realidade. Meu nome é Lucas Dias, eu sou formado em publicidade. Eu trabalhei 10 anos em agência de publicidade como diretor de arte digital e acabei migrando aí para o mercado do UX e UI design. Eu não fiz uma mudança de carreira assim, tipo, decidi de um dia para o outro, vou mudar para essa área. Acabou sendo uma mudança orgânica. Eu estava um pouco cansado da publicidade, comecei a fazer uns freelas de design e aí acabei indo para a Provi fazer um freela para eles. E quando eu cheguei na Provi, eu me deparei com uma gama de desenvolvedores mais novos do que eu, que não sabiam nem abrir um arquivo de Photoshop, que era a ferramenta que eu trabalhei durante toda a minha vida. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Onde vocês estavam esse tempo todo? E aí eu comecei a estudar mais o que era o UX, porque até então, quando eu trabalhava na publicidade durante esses 10 anos, o meu trabalho era criar artes bonitas em cima de um conceito publicitário. E como eu era um diretor de arte digital, eu já fazia layout de sites, já montava arquitetura, mas eu não tinha essa bagagem de UX, de pensar no usuário. Eu pensava, pô, vou fazer um site lindo aqui que o cliente vai amar e alguém que eu nem conhecia muitas vezes ia codar isso. Porque as agências de publicidade, muito poucas têm equipe de programador, então normalmente é tudo terceirizado, eles pegam uma, uma interface pronta e a gente mal se fala. E aí, quando eu cheguei na Provi, eu comecei a lidar diretamente com os programadores e vi que eu precisava, que era uma relação muito estreita, porque até principalmente com os front-end, a gente trabalha quase em dupla no dia a dia. É muito importante que o front-end, não só o front-end, o full stack, o back-end também, mas é muito importante que o programador participe do processo de design, porque ele pode dar muito insight técnico, se é possível ou se não é possível, pode dar insight de arquitetura e insight se é viável ou não para o tempo que a gente tem, para o dinheiro que a gente tem, para a tecnologia que a gente tem. Então, isso é uma coisa que, tipo, no meu dia a dia foi crescendo cada vez mais. Hoje em dia, eu acho que o time de desenvolvimento é o time que eu mais converso no dia a dia. Eu sento do lado deles, eu sento no meio deles. E não só eles entenderem o que é design, acho que é muito importante o designer também ter saber um básico da programação. Até para conseguir, é o que eu falo na Provi, até para conseguir dar pitaco no trabalho deles, entendeu? Porque quando eu entrei na Provi, eu falava para os programadores, vai ser assim. E aí eles falavam, não dá para fazer assim. Eu falava, pô, então tá bom, então não dá. Eu vou falar o quê? Não sei explicar nada do que você faz. Então, saber o básico é bom para gerar uma discussão saudável. E ainda mais quando a gente está tratando de produto, porque produto não é só a interface, né? Envolve muita coisa por trás, é muita lógica, questão de negócio. Então, acho que o time tem que estar bem redondo, todo mundo tem que estar sabendo o que está acontecendo. O designer tem que saber do back-end também, o que vai acontecer naquela tela, por que aquela tela tem um loading demorado, por exemplo, isso pode atrapalhar o usuário. Então, são dois times que têm que estar muito integrado. Quanto mais integração houver entre esses dois times, melhor vai rolar o trabalho, vai fluir e melhor vai ser para o usuário também. Quanto mais esse trabalho funcionar, eu acredito que menos o usuário vai se perder, menos o usuário vai ficar incomodado com o produto que a gente está criando. Então, eu acho que é meio isso. O time de UX e de programação são basicamente um time só, até porque hoje em dia muitas dessas empresas trabalham com squads, né? A Provi agora começou a trabalhar com squads faz mais ou menos um mês e meio. E assim, a gente participa, acho que, de todos os processos desde a discussão de como uma tarefa vai ser implementada pelo time de programação,
E o time de programação também está começando a participar desde o... Tipo, não é só pegar a tela pronta no Figma e transformar isso em um produto que alguém vai mexer. Acho que a ideia é que o programador participe desde o começo da ideação do projeto, para que quando isso chegue para ele transformar os códigos em tela, isso já esteja bem fluido na cabeça dele, ele já saiba tudo que ele tem que fazer, sem problemas. Acho que é mais ou menos isso, né, Luciano? Tem alguma coisa para acrescentar aí? Cara, não, achei animal. E uma coisa que é legal comentar, a gente levou algumas semanas para chegar nesse fluxo, né? Então, no comecinho não rodava dessa maneira e depois a gente foi, enfim, trabalhando e pensando em formas de melhorar e a gente conseguiu ir estreitando essa relação entre desenvolvimento e design. E hoje é quase indistinguível, né? Tipo, o dia senta no meio dos front lá e já começa, cara, essa logo aqui tá desalinhada, cara. Cara, esse HTML aqui tá estranho, cara. E é do mesmo jeito que, às vezes, quando chega um projeto para vocês, alguém vira e fala, pô, isso aqui não tem, tá só mobile, precisa layoutar isso aqui em desktop também. Cadê meus breakpoints? Puta, você não pensou para onde esse botão aqui vai levar. Até porque isso é uma coisa que um programador ajuda muito num processo de desenvolvimento de um produto. Porque quando a gente começa a desenvolver um produto às telas, a gente começa a pensar, puta, o usuário vai clicar aqui, o usuário vai fazer isso aqui, aqui ele vai bifurcar, quem clicar aqui vai para lá, quem clicar aqui vai para lá. Só que a gente pensa nisso, é muito difícil pensar em tudo isso. São muitos caminhos e muitas vezes a gente não tem muito tempo para ficar pensando um mês e meio num produto. E quando o desenvolvedor bate o olho, tipo, o cara que vai fazer aquilo funcionar, entendeu? Vai dar vida naquilo. Então, muitas vezes, quando chega o projeto para eles, eles falam, cara, tipo, o que você pensou aqui? E aí você fala, puta, eu não pensei, na verdade, entendeu? Porque os caras sabem, eles olham a tela, eles falam, puta, o cara quer que clique aqui, mas o que ele pensou? E se der erro? E se não sei o que lá? É uma coisa que, tipo, acho que os dois lados têm muito a agregar pro outro. É uma coisa que, tipo, eles são complementares. Perfeito, cara, maravilha. Acho que você matou a pau. Foi até um ponto que eu separei pra gente falar num tópico mais pra frente aqui, que é um pouquinho de visão de negócio, né? E eu acho que esse aspecto é um extremo diferencial para qualquer pessoa que trabalha com desenvolvimento, porque saber questionar um produto, entender o que vai acontecer e antes mesmo, né, de partir para uma execução inteira, conseguir olhar o que vai ser feito de ponta a ponta e começar a encontrar os problemas antes. Eu acho que isso aí é um skill excelente e que ajuda bastante, que foi exatamente o que você falou, né? Que são algumas das discussões que às vezes a gente acaba tendo e fala, putz, cara, e aí, esse botão? Então, acho que Exatamente. que legal conseguir trazer esse ponto para a galera. Então, gente, é uma relação bem estreita, e é uma relação muito bacana também. Então, meu, desenvolvimento aprende muito com design, design aprende muito com desenvolvimento. E eu acho que um outro ponto que fica também, que é importante a gente falar, é a importância do detalhe, né? Então, acho que qualquer pessoa que trabalha com desenvolvimento, antes de aceitar uma task, qualquer que seja, né, antes de falar, não, vou fazer, dá para fazer, é suave, é rapidinho, papapá, deveria se atentar tipo, a todos os detalhes, né, e investigar ao máximo o que vai acontecer, qual que é a feature, enfim, para onde que ela leva, o que acontece. Se eu clicar nesse botão aqui, é só um botão, provavelmente vai ter um monte de coisa que vai acontecer por trás, eventualmente integração, tem que ter tratativa de erro, pensar que as coisas podem dar errado, né? E acho que esse loop, né, esse ciclo torna o produto muito melhor, por consequência, torna o time de UX muito melhor, muito capacitado. E o dev também, né, a pessoa que está desenvolvendo, desenvolve um raciocínio crítico ali mais interessante sobre o produto. Pô, Dias, maravilha, cara. Obrigado Exatamente. pela tua contribuição aí do caralho, velho. Bem massa. Alguém quer puxar alguma pergunta para o Dias em específico? Alguma dúvida que tem ou algo do gênero? Álvaro, Lorenzo, Guilherme. Ó, se alguém quiser saber um pouco mais, tem um texto meu no blog da Provi falando um pouco sobre essa relação também.
Boa, cara, é verdade. Eu vou colocar no GitHub aqui também para a gente ter esse link aí. Bem da Boa. hora. E aí, só para a gente fechar a parte de UI UX, acho que é legal a gente comentar um pouquinho do processo de desenvolvimento por inteiro, né? O que a gente costuma fazer. Então, alguém acorda cedo e fala, cara, tô com uma ideia de produto interessante aqui, acho que vale a pena a gente implementar. Enfim, a gente puxa o Dias, puxa a Yasmin, que é quem trabalha com ele também, né, discute bastante coisa e aí começa a trabalhar nessas telas usando o Figma, né, Dias? Aí se você quiser contar um pouquinho das ferramentas que a gente usa também, para tentar ilustrar um pouquinho melhor o flow Sim. inteiro. Acho que o processo de criação de um produto, ele começa até antes de chegar na gente, né? Não sei, as pessoas que têm mais noção de negócio mesmo, fazem uma pesquisa com o mercado, aquela primeira pesquisa que você faz antes de criar alguma coisa, enxergam se o produto é viável ou não, se tem capacidade de se transformar num produto rentável, num produto escalável. E aí, depois que isso já está mais definido, acho que aí a gente entra. Qual que é o nosso processo? Antes da gente ir para o Figma mesmo, para um Sketch, para um Adobe XD, a gente tem todas as etapas de UX, né, que a gente tem que entender para ver tipo, qual problema a gente está tentando solucionar com esse produto, o que a gente quer que essas pessoas façam dentro desse produto, o que as pessoas que vão entrar nesse produto, qual que é o nosso público, qual que é a classe, onde elas moram, do que vivem, do que se alimentam. E aí, com base nessas pesquisas, a gente entra no processo de design thinking, né, que existem diversas formas de você executar esse processo, mas a gente na Provi a gente basicamente sempre usa o mesmo processo, né, que é testar as hipóteses. A gente entra para a parte de ideação. A ideação, a gente, antes de sair executando tela, a gente testa também, vê se está funcionando, e depois se a hipótese está comprovada. Aí a gente entra para o processo de desenhar a arquitetura do produto, fazer as telas lo-fi, né, que a gente chama, não sair desenhando a tela final já de cara. A ideia é sempre testar essas telas lo-fi para ver se as pessoas conseguem navegar por ela, o teste de usabilidade. E aí só depois a gente pega essa arquitetura, depois de ter um user flow, um sitemap, a gente vai para a tela final, que é a tela que o desenvolvedor vai ver. Muitas vezes o desenvolvedor acaba vendo antes, né? Até porque tem que montar a arquitetura do projeto, tal. Então a gente já consegue dividir esse processo antes. Mas aí no final a gente entra para o Figma. No Figma, hoje em dia, como que a gente tem que entregar um Figma para um desenvolvedor, né, Luciana? Hoje em dia a gente tem o Provi Components, né, que a gente chama, que é uma biblioteca de componentes da Provi. Então, acho que quando um desenvolvedor entra na Provi, ele já tem todas as diretrizes que ele tem que usar para um produto. A gente já tem todos os breakpoints definidos, tem todo o design system que ele pode usar, tipo, todos os componentes já estão prontos. Então, acho que isso facilita muito para o desenvolvedor também. Tipo, um botão que ele vê lá, não é que ele tem que criar esse botão do zero. A gente usa o mesmo design system para todos os produtos, então ele consegue puxar um componente de um projeto para o outro. Top, perfeito, exatamente. Galera, o Murilo tem uma pergunta legal aqui. O que deve vir primeiro, a lógica de programação ou o UI UX? E como lidar com a adaptação de design inesperada durante o projeto? Cara, eu acho que elas vêm meio juntas. O que você acha, Luciano? Cara, perfeito. Eu acho que tem que envolver um pouquinho do time de desenvolvimento durante o processo de ideação para entender um pouquinho da Exato. arquitetura e tentar encaixar numa coisa que seja viável, né? Porque todo mundo gostaria de parar um ano para desenvolver um produto, né? E envolver um monte de desenvolvedores e um monte de pessoal de UI UX, um monte de galera de produto, mas a realidade é que as coisas têm que acontecer numa velocidade rápida, a gente tem que colocar as coisas no mercado quanto antes e conseguir tirar proveito desse timing de ir cedo para o mercado, né? Ex- Então, respondendo a tua pergunta, Murilo, tipo, a lógica de programação, ela deveria vir enquanto, assim, ela sempre vai acontecer, mas enquanto o produto está sendo desenvolvido, você também deveria conseguir ter isso estruturado no teu banco para eventualmente fazer tudo o que você precisa fazer sem um front-end, sabe? Então, eu acho que antes de partir direto para o código, rola muita discussão, né?
Não é que, tipo, a gente faz, vocês pegam e codam. Tipo, a parada vai sendo evoluída constantemente, vai sendo maturada até a gente chegar num momento que fala, puta, isso aqui acho que um bom exemplo disso, até ontem a gente teve uma reunião, né, que o time de UX foi apresentar um projeto para o Luciano e para o Mário, que é o CFO, e a gente tinha a ideia de mudar uma tela num fluxo de um produto nosso, e assim, beleza, olhando ali funcionava muito bem, mas pela lógica de programação não tinha como mudar, entendeu? E aí a discussão rolou ali e a gente chegou num outro consenso. Tipo, puta, beleza, então não dá pra mudar assim. Desse jeito dá? Dá. Fica bom? Fica. Vamos nesse, então. Exato. E aí, Murilo, só te exemplificando um pouco mais esse processo bem na prática mesmo, seria muito legal se a gente conseguisse, por exemplo, no produto da Provi, pular a parte do CPF numa determinada altura X. Mas se a gente não perguntar o CPF, a gente não chegaria em outros dados do usuário, então não teria como a gente inverter a ordem das telas, por exemplo, saca? Então, tipo, isso querendo ou não é um pouquinho de lógica de programação e interage com o produto dessa maneira, né? Não envolve muito código especificamente, mas, putz, cara, nessa tela a gente não tem o CPF, então não tem como a gente chegar nessas outras informações aqui que estão na tela, porque a gente não sabe quem é o usuário, por exemplo, sabe? Então as coisas andam meio juntas, sem dúvida. O Álvaro Pô, fez uma pergunta aqui que parece que é para o Leandro. A parte de análise de dados que foi falado anteriormente também é envolvida nessa parte de concepção de produto? Foi falado que o ideal também era antes do desenvolvimento. Pô, Leandro, essa aí você vai amar responder, cara. Boa. O ideal é que, de fato, antes de você, de fato, começar a escrever linhas de código, é importante que você saiba como que você vai medir. Até entrando um pouquinho na questão de UX, o UX busca resolver problemas das pessoas. Só que o UX precisa medir que os problemas estão de fato sendo resolvidos. Se você está resolvendo um problema, se você não está medindo, você possivelmente não está resolvendo o problema. Então é importante que o quanto antes você comece a fazer essa parte de análise de dados mesmo. Talvez no começo, a parte inicial não seja você de fato fazer análise, mas você preparar o que vai ser analisado. E à medida que as coisas forem começando a rodar, aí entra num processo similar ao processo de desenvolvimento. A gente vai começar a colocar o projeto para rodar, a gente vai começar a armazenar os dados e vai começar a analisar. Mas antes de eu começar, né, a armazenar os dados e começar a analisar, eu já preciso ter feito o planejamento do que eu vou analisar. exatamente, eu concordo plenamente. Não, o time de design não está só interligado com o time de programação, como ele está muito interligado com o time de dados também, porque todos os dados mostram se o nosso trabalho está funcionando ou não. Até foi uma discussão que a gente teve essa semana também, tipo, a gente queria fazer uma mudança num produto, só que os dados do produto atual não estavam sendo, tipo, a gente está estruturando ainda, a gente não sabia nem como medir direito, o que a gente queria medir. Então, acho que antes da mudança é interessante a gente puxar, puta, como é que estão os dados desse produto atual para a gente conseguir saber se melhorou ou não a nossa mudança, entendeu? Perfeito. Exatamente. No mundo ideal, eventualmente você vai pensar nas features olhando para todos os dados que você tem e vai falar, putz, cara, acho que faz sentido desenvolver X ou desenvolver Y. Show. Galera, alguém tem mais algum ponto? Leandro, você quer fazer algum adendo aí no que o Dias puxou? Não, acho que o Dias foi bem completo na descrição dele. Só uma dica aí para os desenvolvedores. Usem os ícones que estão no Figma. O Figma tá lá porque ele foi pensado para aquilo, entendeu? A gente passa, às vezes, tem um ícone lá, ele fala, pô, é um cadeadinho aqui, beleza. Eu tenho um cadeado pronto aqui, vai lá e põe um cadeado que deu vontade, entendeu? Galera, só para exemplificar um pouquinho o que o Dias está falando, ó, a gente usa essa ferramenta, chama Figma. É uma ferramenta excelente, espetacular, muito boa. Talvez alguns já devem ter usado o Sketch. Ele é muito parecido, só que a limitação do Sketch é que ele, até a última vez que eu tinha visto, ele era só para Mac, né? Só para iOS no geral. Então, por exemplo, vou pegar um projeto aqui, Dias, com licença, tá? Abre aí. Vou entrar no teu... entrar na casa do Dias aqui. Por exemplo, esse é um produto da Provi que está no ar, que está rolando. A gente colocou ele no ar faz, acho que, alguns meses. Né? Então, todo o processo de desenvolvimento, querendo ou não, foi guiado por esse Figma aqui.
que é onde está o nosso STK, o nosso Masterpath, né? Eu acredito que até algum de vocês passou pelo fluxo novo já. É que tem todas as telas, né? E a galera de front, de back, quando vai começar de fato tirar o produto do chão, né? Fazer a parada acontecer, dar vida para ele. A gente vem aqui, olha a tela, mexe junto. E o que o Dias comentou agora é de tipo, cara, se tem uma setinha de voltar, não tenta fazer a tua setinha você, né? Vem aqui, pô, clica na setinha, né? Exporta ela aqui, né? Exato. Baixa a setinha aqui, coloca o PNG no projeto, enfim, até coloca, optem sempre pelo SVG, que é mais levinho e pá. Mas é isso aí, Dias, bom ponto, cara, excelente ponto. Eu acho assim, é como você falou, o detalhe é o detalhe, sabe? Tipo, às vezes um detalhe que não é pensado, a gente perde 5 usuários ali. São 5 pessoas que não fecham o financiamento com a gente, porque aquele detalhe não existia. E não tô falando que o que a gente pensa aqui é o que tá aqui vai converter todo mundo. Tipo, o produto, esse próprio produto, ele mudou, acho que ele muda semanalmente, assim. A gente faz melhorias em cima dele o tempo todo, melhorias que não surgem só da área de UX, surgem de todas as áreas. O pessoal que está na linha de frente, o time de CX, fala, puta, gente, tem muita gente com problema com problema nessa tela e que a gente tem que achar um jeito de melhorar. E aí a gente vai, pensa, estuda e chega com uma solução, testa a solução. Tem muitas vezes que o time de desenvolvimento fala, puta, cara, isso aqui não vai funcionar, você pensou nisso aqui, mas você fez um modal dentro de um modal, isso não existe. Aí, puta, não existe, então vamos pensar num outro jeito. E a gente vai lá, pensa junto, todo mundo junto. Exato, exatamente. Exatamente. Cara, muito, muito bom, meu, muito legal mesmo, meu. Leandro, tira uma dúvida. O que vocês consideram como o produto? É o site de ponta a ponta de vocês como produto? E o que vocês consideram como arquitetura? A arquitetura é tudo que está por trás, é tudo o código que faz esse site funcionar? Qual que é a característica dessas duas informações? O produto e a arquitetura. Boa. Você fez a pergunta pro Leandro? O Leandro quer responder? Quer que eu puxe? Vocês que sabem aí, pra mim, tanto faz. Eu acho que eu posso puxar um pouco a parte de produto, depois você responde a parte de arquitetura, pode ser? Maravilha. Cara, produto é uma definição que hoje está um pouco banalizada. Tipo, é um termo que está um pouco banalizado, porque praticamente qualquer coisa você pode chamar de produto. Mas a ideia é que o produto seja algo que melhore a vida da pessoa de alguma maneira ou resolva algum problema que a pessoa tenha, tá? E aí, nesse aspecto, você pode, praticamente qualquer coisa mesmo pode ser um produto. Então, o site da Provi, ele é um produto, porque ele está, por exemplo, resolvendo um problema para a Provi. Se for pensar em... A gente tem uma ferramenta interna para o time de CX, isso é um produto, que a gente está resolvendo o problema do time de CX de produto. A ideia é que o produto seja algo mais que está na visão do problema que está resolvendo ou que está resolvendo um problema específico. Deu para entender? Ou foi muito confuso? Não, deu. É mais específico para um problema, então. Sim. Se você Beleza. se você não está resolvendo um problema, se você não está gerando um valor, tipo, você não tem um produto. Na verdade, eu não sei o que você tem. A ideia é mais ou menos essa. Então, o produto mesmo é um pouco mais voltado para o problema que você está resolvendo. E até quando a gente vai entrar em uma discussão um pouco mais ampla de produto, UX, desenvolvimento, o produto acaba englobando todos essas skills, porque o produto vai ser não só, né, a questão de você ter que desenhar alguma solução, mas você colocar isso para rodar, tá? Aí acaba entrando isso tudo mais ou menos junto. Entendi. Beleza. Valeu. Boa. Luciano, pode explicar a arquitetura agora. Boa. Pegando o gancho no que o Leandro falou, vamos partir do princípio que, sei lá, a gente decidiu que o site da Provi é um produto, por exemplo, e de fato é, né? O que seria a arquitetura aqui? A gente tem um front-end feito em Gatsby, React, que foi feito deploy para o Firebase, que é o CDN que de fato libera o tráfego para esse domínio aqui.
né, por trás, né, que empodera os dados desse site aqui, por exemplo, né? Quando você entra aqui para fazer uma solicitação ou para pesquisar um curso, enfim, ver um valor, etc. O que está servindo dado para essa aplicação é o microserviço do site, então a gente tem um back-end específico para ele, né? E aí entrando um pouco mais tipo, em arquitetura mesmo, né? Se eu vier aqui, por exemplo, e preencher um formulário, cadê uma página que tem um formulário aqui? Quem somos? Se eu vier aqui, por exemplo, e preencher um formulário, Entrando na de parceiros, Luciano. opa, errando aqui o formulário. Aí. Se eu vier aqui dar valeu, Dias. Se eu vier aqui dar um play num formulário, por exemplo, para onde vai isso aqui? Isso vai para o back-end do site. Esse back-end do site, ele joga as mensagens no Slack e, ao mesmo tempo, alimenta o nosso CRM, que no caso é o HubSpot, saca? Então, quando você vai desenvolver o produto, beleza, você tem a visão aqui do que está acontecendo e que fala, cara, show, é uma página, é um HTML aqui, com texto, com link, etc. Mas e aí, quando eu submeter esse form aqui, o que deveria acontecer? Quem deveria ser notificado? Onde eu vou salvar isso, né? Como que essa informação vai para lá? Eu estou esquecendo de salvar em algum lugar? Ou eu estou tendo alguma validação aqui para salvar essas informações? Então, quando você começa a tua aplicação a crescer, no começo a arquitetura parece um termo bem simples, mas depois você lembra que tem várias pessoas envolvidas e que, tipo, às vezes muita coisa deveria acontecer num simples formulário, saca? E ter certeza que tudo está acontecendo da maneira certinha é ter uma arquitetura bem desenhada. Então, te dando um overview, assim, um pouco mais prático do que é a arquitetura, seria isso, saca? Boa. Então, é uma mescla aí, né? Você tem a parte de design que entra também na parte de arquitetura, porque você precisa mostrar para o usuário como isso funciona, e a parte de trás, que é onde você recebe toda essa informação e leva essa informação para vários caminhos diferentes, basicamente, né? Exatamente. Beleza. Valeu, Leandro. Exatamente, velho. O Eduardo fez uma pergunta legal aqui. Como vocês medem a dificuldade dos usuários? Tipo, eu entrava quase semanalmente no site para ver as escolas novas que entravam de parceria com a Provi e tinha uma lista completa numa única página. Depois disso, mudou incluindo diversos filtros, né? Eu senti dificuldade em ver se tinha uma escola nova, um curso novo nas escolas que já tinha e tal, já que o esquema de login e ver minhas faturas pagas, eu achei bem legal e gostei. Pô, Dias, essa eu vou deixar para você, viu? Então, essa parada do site foi... Quando eu entrei na Provi, a gente tinha... Foi o primeiro freela que eu fiz para a Provi, na realidade. A gente tinha um site que tinha sido pensado já. Eu entrei com o site estava pronto, eles precisavam que eu desse só um tapa no visual. E o site tinha sido pensado, quando a gente pensou naquele formato que tinham todos os logos das escolas, a gente tinha o quê, Luciano? Acho que 3 escolas cadastradas na Provi. Uhum. E aí a gente falou, beleza, vamos seguir com esse esquema aqui. E eu lembro que a gente até falava, puta, quando eu completar uma linha, a gente vai tomar uma cerveja. Cara, chegou um momento que a gente tinha quase 60 parceiros e a tela de parceiros era um mar de logo que você entrava lá, você não sabia. A gente tinha identificado 2 pessoas que entravam e as 2 pessoas enfrentavam um problema naquela página. Qual que eram as 2 pessoas, no caso? A primeira era a pessoa que não sabia o que queria estudar. Tipo, ela até sabia, tipo, eu quero fazer UX design, mas ela não sabia a escola, ela queria pesquisar. E tinha a pessoa que já sabia onde queria estudar. Tipo, puta, eu já falei com a Iron Hack me falou da Provi, então eu quero lá ver quais são as possibilidades de pagamento que a Provi me oferece. E naquela tela antiga, qual era o problema? A pessoa que não sabia onde ela queria estudar, ela chegava numa página que tinha 60 logos de escola e logo não diz nada, né? Normalmente tinha um escrito, um nome que muitas vezes não tem nada a ver com uma metodologia que você quer estudar. E aí a pessoa ficava completamente perdida. Ela tinha que ir clicando em todos os logos para ver qual curso aquela escola oferecia, qual era o valor do curso, se atendia às necessidades, se era presencial ou não, se era full time ou não. E aí a gente parou e falou, pô, essa tela não está funcionando mais. As pessoas estão completamente perdidas, além dela ser feia, as pessoas não estão conseguindo achar o que elas querem. E aí a gente pensou nessa tela que está aí hoje, que a gente divide essas 2 pessoas.
a pessoa que já sabe onde quer estudar, já conhece a escola, e a pessoa que ainda não sabe onde quer estudar. E aí, nesse caso, a pessoa que não sabe onde quer estudar, ela entra no Quero Explorar, ela entra num fluxo onde a gente vai filtrar pelas necessidades dela. Puta, eu quero estudar tecnologia, eu quero estudar programação front-end, eu só posso fazer meio período, porque eu já estou trabalhando, então a gente exclui os cursos full-time. E eu preciso fazer em São Paulo. Eu não quero fazer remoto, eu preciso fazer em São Paulo. E aí a gente traz todos os cursos que atendem essa pessoa. Já sei onde quero estudar, para a pessoa não ter que passar nesse fluxo, ela entra, seleciona a escola que ela quer, a gente tem uma lista com todas as escolas, não tem mais logo, e aí a gente já mostra todos os cursos para essa pessoa. Qual que era o problema de mostrar o logo das escolas ali? A gente tem um problema que a gente enfrentou, é porque as escolas, é muito difícil a gente ficar cobrando logo de escola. Me manda um logo em SVG, um logo vetorizado. Puta, mandou PNG, mas tem fundo. E a gente perdia muito tempo tratando esses logos para subir no site. Então a gente decidiu matar isso, a escola não precisa mandar mais para a gente, as informações obrigatórias que ela precisa mandar são informações de negócio que ela obrigatoriamente tem para conseguir vender um curso, que é o nome do curso, o valor e aonde é o curso, né? Se ela não souber isso, aí fica muito difícil de vender. E a gente listou desses dois lados. A ideia é que você fique sabendo de escolas novas que entraram mais para frente numa newsletter da Provi, entendeu? A gente tirou isso dessa tela. Tipo, entrou 3 escolas porque a gente não tem só tecnologia, né? Então, a gente teria que mandar, entrou uma de estética, de micropigmentação, uma de programação e uma de, não sei, botânica. Então, quando a gente tinha tudo misturado ali, para o usuário estava muito confuso. O usuário não conseguia achar nada no site. Será que eu respondi a pergunta dele? Cara, perfeito. Eu acho que a resposta foi bem clara. A gente teve esse desafio mesmo e o site mudou, enfim, deu um shift grande, né, cara? A gente achou que tava ótimo, quando a gente viu, tinha muito parceiro e tava ficando bem bagunçado mesmo. E manter isso organizado foi um desafio. Quando a gente viu, tava saindo da mão já, né, Dias? Falando, cara, é hora de mudar, né? Exato, exatamente. Foi. Não tava funcionando mais, né? Nem a gente se achava mais ali, né? Exato. Tinha virado uma tela com 60 logos, você queria... deixa o time de CX, provavelmente. Alguém me perguntou qual que é a taxa de tal curso. Eles mesmos perdiam tempo para achar naquele mar de logo ali um logo da escola. Exatamente, cara. Exatamente. Aí eu pulei a pergunta do Lorenzo aqui, mas vou voltar nela. Foi mal, Lorenzo. O Lorenzo perguntou se durante esse processo em que os times discutem junto a concepção do produto, vocês têm alguma estratégia ou conselho de que é importante considerar? E aí, Cara, Leandro? Dias, manda bala, vem. eu acho que é um processo, assim, né? Eu acho que tem coisas que não dá para você fazer sem que outras coisas estejam prontas, né? E acho que quem realiza determinada função sabe o que precisa para conseguir executar o seu trabalho. Por exemplo, o time de UX ele não consegue executar a parte desde a pesquisa de tudo se não tiver bem definido as diretrizes de negócio do produto, entendeu? Por exemplo, não sei, vou dar um exemplo aqui. A gente vai criar um produto para advogado passar na OAB. Se não tiver muito bem estruturada a visão de negócio, o que a gente pretende com isso, que tipo de advogado a gente vai tentar atender, se a gente vai puxar o histórico escolar dele, essas coisas, como vai ser a régua de crédito, essas coisas, eu não consigo executar o meu trabalho sem que isso esteja pronto, entendeu? Acho que é um funil, assim, até chegar no produto final. Não sei, o Leandro pode falar sobre isso também. Acho que dando talvez um pouco mais de exemplo, não mudando a opinião, acho que esse problema muda dependendo do estágio que você está do desenvolvimento do produto. Quando você está no estágio 0, acho que tem algumas ferramentas super legais que você pode trabalhar, definição que acho que o Dias consegue explicar melhor depois, que é tipo design thinking, essas coisas, você consegue fazer isso de uma maneira super ampla.
que você consegue definir todos os passos necessários do projeto, quem que envolve, o que a gente precisa fazer, o que é importante, o que não é importante. Então tem umas dinâmicas já conhecidas mais de UX produto para isso. À medida que o produto vai ganhando maturidade, aí vai entrando um pouco mais no desenvolvimento cíclico. Se possível, é legal que você tenha, talvez, tipo, meio que um dono, por assim dizer, do produto. Eu quero dizer com isso. Se você tem, por exemplo, uma pessoa, um time de produto que é responsável pelo site, tudo que tem no site, fica mais fácil essa pessoa conseguir organizar as conversas entre todos os times envolvidos. Vai ter o time de data, vai ter o time de UX, vai ter sei lá, o time de comercial, o time de CX. Essa pessoa consegue organizar um pouco melhor isso. E não somente uma pessoa de produto para fazer isso, mas é o que as pessoas de produto acabam fazendo um pouco isso. É meio que fazendo meio de campo entre todos os times envolvidos no desenvolvimento do projeto. Boa. Posso compartilhar minha tela aqui rapidinho, Luciano? Claro, cara. Boa, parei a minha aqui. Só para mostrar... Vocês estão vendo aí? Uhum. Esse é o processo que a gente usa na Provid para criação de um produto, não só para criação, mas quando a gente quer fazer uma melhoria também, a gente utiliza esse processo, que é o processo de Double Diamond, é um processo de Design Thinking, que aí como que ele funciona? A gente começa estipulando um problema que a gente acha que é o problema que está acontecendo, que é o General Problem. Tipo, puta, a gente acha que é isso aqui que é o problema. Se for na concepção de um produto, tipo, qual que é o problema que a gente quer sanar com a criação desse produto? E aí a primeira parte do primeiro Diamond é a pesquisa, a research. Então a gente pega esse produto, a gente cria nossas hipóteses e a gente vai para campo, vai falar com as pessoas que são um público-alvo, vai entender se elas têm esse problema de fato, quais são os outros problemas que elas enfrentam. Quando a gente compila todos os dados dessa pesquisa, a gente tem um insight, que a gente parte para um problema específico. Muitas vezes, a gente redefine o primeiro problema. Tipo, puta, a pesquisa mostrou pra gente que o problema de fato não era esse. Esse é uma parte de um problema maior, ou é um problema maior e tem um problema específico que, se a gente resolver, o produto já vai ser viável. E a partir desse problema específico, a gente começa o segundo diamante, que a gente parte para a ideação. Beleza, como que a gente consegue resolver esse problema para o usuário? Aí a gente começa a criar várias telas, várias possibilidades de resolver isso. É a parte mais legal, que eu mais gosto. Eu, particularmente, acho que existem dois tipos de profissionais de UX. Tem o que gosta do primeiro quadrante aqui. Eu gosto muito do segundo, que é tornar a parada, essa solução uma coisa física, assim, né? Um produto de fato. E aí a gente parte para a ideação, cria todas as possibilidades, define qual é o caminho que a gente vai seguir e no final a gente de fato torna essa solução um produto, que é o prototipação. Você cria, monta as telas, se for tela, né? Assim, eu acho que o UX não é, como é uma frase clássica, não é só tela. Tem equipes de UX ajudando a melhorar NPS de aeroporto, para vocês terem ideia. Então, e eles passam por esse mesmo processo de design thinking. É um caso interessante, se vocês pesquisarem depois que tiveram alguns atentados, um aeroporto na Alemanha contratou uma equipe de UX, que eles transformaram o aeroporto no aeroporto mais seguro do mundo, mas os clientes começaram a falar que o aeroporto era ruim, porque toda hora você tinha que passar numa fila para ser revistado, não sei o que lá, e aí um time de UX foi lá para ajudar a melhorar a experiência do usuário no aeroporto. Então, assim, não tem nada a ver com tela. Esse processo aqui é um processo para entender um problema e criar uma solução. Top. Acho que esse exemplo foi muito louco. Fazendo um adendo aí também, parece que até times de futebol, né? Estão contratando times de UI UX para melhorar a experiência da pessoa durante o evento ali, né? Nos estádios, né? Nos estádios, exatamente. Eu tirei minha tela aí, Luciano? Não sei dizer. Cara, ainda não. Talvez você tenha pausado. Aí, agora tirou, bem. Show de bola. Pô, massa. Galera, alguma pergunta mais pro Dias?
Se o ambiente, você diz, se é Mac, se é Windows, eu não sei dizer isso, Luciano. Cara, eu trabalhei a minha vida inteira com Mac, eu não sei instalar uma fonte num Windows. Então, mas assim, a Yasmin que trabalha com a gente, que é designer UX também, ela trabalha com Windows e já oferecemos Mac para ela, ela não topou não. Então, eu acho que vai muito do que você prefere, assim. Pelo menos no design. Total. Galera, só contextualizando a pergunta do Murilo, ele queria saber qual é o ambiente mais interessante para devs e UI UX, né? Ele falou que a maioria da galera, na percepção dele, usa Mac. E eu tô com o Dias nessa resposta aí, eu acho que varia muito. O nosso time tem uma galera que usa Linux, tem uma galera que usa Windows, tem uma galera que usa Mac. Então é bem pessoal, assim, e eu tô sentindo que cada vez mais, pelo menos essas soluções mais robustas, tipo Figma, Slack, enfim, os próprios carinhas aqui que a gente vai falar mais pra frente, né, tipo o GitHub, Bitbucket, GitLab, eles estão indo, tipo, ou eles oferecem uma solução para os três, ou eles oferecem uma solução web muito boa. Então, cara, é muito pessoal, acho que é uma escolha bem individual aí. Aí o Lourenço fez mais uma pergunta aqui, só uma curiosidade, a maioria que entra no site da Provi entra pelo céu, pelo PC, ou é mais ou menos o mesmo? Quer puxar, Dias? Hoje é praticamente o mesmo. Eu até puxei aqui no Smart Look, que é uma ferramenta nossa. Das 2.000 visitas registradas aqui, no PC tem 1.200. Então, acho que tem quase 1.000 de mobile. Hoje está praticamente 50-50. Boa, maravilha. Galera, e para complementar a nossa conversa, a gente convidou também a Anaísa. A Anaísa que é Account Manager aqui na Provi. Falando um pouquinho só, porque bastante gente entrou um pouquinho depois, talvez não tenha ouvido a introdução inicial. A Anaísa está fazendo um trabalho excepcional, está cuidando muito bem das escolas, tem uma percepção de negócio muito profunda e interessante. E aí, Anaísa, se você quiser contar um pouquinho da tua história, do teu momento, o que você já fez, o que você está buscando fazer e dar uns conselhos para os futuros desenvolvedores e desenvolvedoras aqui, seria muito, muito legal. Vamos lá. Muito prazer, então. Eu sou a Anaísa, né, que é a account da Provi. Entrei há pouquíssimo tempo, há 1 mês e 1 semana, praticamente. Então, eu já entrei aí quando eles tinham mudado um pouco essa forma de lidar e é um dos pontos que eu vou trazer comparando. Falando um pouco da minha história, eu sou formada em Relações Internacionais, fiz um mestrado em RI, pensando em Estado Islâmico, então eu queria ter seguido a carreira acadêmica até terminar o mestrado, né? Tive uma desilusão muito grande com o mundo acadêmico e falei, não é isso que eu quero, então vou para o mercado. Fui para o mercado velha, né? Tinha ali meus 26 anos, só com o mestrado, que é algo bom, mas para o mercado é isso, eu não tinha hard skills. Eu não tinha técnica, eu não tinha habilidade, eu era uma pesquisadora, eu era uma acadêmica. E aí tive a oportunidade de trabalhar no Run It. Ele é um software, um SaaS, né? Não sei se vocês já ouviram falar, é aí concorrente do Asana, do Trello. Adoro o Run It, inclusive, indico, gosto bastante. E foi uma oportunidade muito grande, porque eu sempre fui muito sincera nas minhas entrevistas de emprego. E o meu líder perguntou, olha, o seu currículo é cru, né? Por que eu te contrataria? E assim, eu realmente não sabia nada de tecnologia, nunca tinha trabalhado com vendas, que era a vaga que eu estava me candidatando. E eu falei, olha, o que eu posso te dizer é, claro, como pesquisadora, eu aprendo muito rápido, aprendi a aprender, né? E força de vontade, eu vou fazer, eu vou conhecer. E uma coisa que me ajudou muito, né? Como assim, eu não tinha familiaridade com nenhum tipo de termo, absolutamente nada de tecnologia, nada de SaaS. Eu sempre fui muito humilde de falar coisas que eu sabia que eram muito simples. Eu falava, gente, eu não sei isso. Um termo job, algo óbvio, eu conseguia fazer, processar isso rápido, mas assim, coisas muito básicas eu não sabia e eu não tinha nenhum medo de falar, olha, eu não sei isso, alguém pode me ajudar? E eu achei que isso criou um ambiente muito especial. Primeiro porque as pessoas puderam me acolher e passar aquilo, né? Porque eu acho que quando você entra num lugar com uma prepotência ou uma arrogância, isso impede muito a comunicação e trazer aí para as pessoas, poxa, a Anaís, ela tá disposta a aprender.
Porque às vezes você não sabe, mas fica quieto e as outras pessoas também não têm ali, não encontram um canal para te ensinar ou ali uma liberdade para falar assim, poxa, Murilo, isso daqui eu vi que você tem um pouco de dificuldade, mas eu sei. Então foram coisas que me ajudaram muito nessa transição de carreira. E o que eu posso trazer que eu achei assim muito legal? O Run Run It também é considerado uma startup, só que muito diferente. Quando eu fui fazer a entrevista na Provi, eu falei, nossa, o Run Run It não é uma startup, porque são 3 sócios aí mais velhos, eles são incríveis, brilhantes, só que eles já tinham construído outras 2 startups, já tinham vendido, enfim. A Run Run It tem aí 8 anos de maturidade no mercado, é uma microempresa. E quando eu cheguei na Provi, eu até tinha conversado com o meu líder, falei, olha, e foi tudo muito rápido. Falei, olha, eu recebi não foi bem uma proposta, né? Foi uma indicação e falei com o meu líder, sempre fui muito sincera, falei, eu vou conhecer uma empresa, chama Provi, e é do setor educacional, mercado financeiro, e eu sempre tive uma paixão muito grande aí por movimentos sociais, inclusão, então falei, tem um match a mais comigo. E fui, conversei com o Mário, né? O nosso CFO, que também é brilhante, eu chamo ele de Professor Xavier do X-Men, porque ele simplesmente faz tudo. E eu também fui muito sincera, né? Falei, olha, eu tô um pouco perdida e eu acho que, né, o Lu me pediu para passar um pouco para vocês, talvez, o que seria não ser só um bom desenvolvedor, não ser só bom tecnicamente, mas como lidar numa entrevista de emprego. Eu acho que a sinceridade, obviamente, sem queimar você, sem queimar a sua história, cabe muito bem nesse lugar. Enfim, foi tudo muito rápido, conversei com o Mário, ele gostou do meu perfil, era para ser Key Account Management. Eu falei, olha, eu não tenho experiência nenhuma com isso, então, mais uma vez, eu assumindo desafios, enfim, trabalhei com vendas, aprendi SaaS, aprendi tecnologia e vim agora gerenciar uma carteira de clientes. E quando eu fiz a entrevista, a gente tinha 45, 50 parceiros. Em 1 mês e meio, a gente está aí quase batendo 100, né? Então, falei, Mário, você me contratou para gerenciar uma carteira X, agora a gente está com 2X e, enfim, estou amando. E o que eu tenho para trazer, eu acho, assim, né? Eu sou um pouco a alien dessa nossa aula, porque eu não tenho nenhum conhecimento, nenhuma familiaridade. E o que eu gostei muito na Provi, e acho que é um bom conselho para vocês levarem para as empresas que vocês forem, é, sobretudo, ter esse diálogo aberto, tá? E ter paciência com as outras áreas. Paciência, empatia, entender que a gente não vai saber nenhum termo técnico, né? Então, o Dias falou aí, Figma, eu falei, gente, Figma. E aí o Lu já foi lá, já abriu, já mostrou. Então, sempre que vocês estiverem conversando com outras áreas, ter essa, assim, sempre conseguir mostrar, sempre conseguir explicar, perceber se a pessoa tem alguma dúvida ou não, porque é isso aqui que já foi falado pelo Leandro, pelo Dias, é tudo muito emaranhado, né? A estrutura é uma só da empresa. E outra coisa que eu acho fundamental, que eu amei na Provi, e assim, acho que se eu trabalhar em outra empresa, eu vou levar sempre, é essa possibilidade de diálogo. A gente tem as nossas demos, né? Que então, toda semana, o time apresenta no que eles estão trabalhando para a gente saber. Porque um grande problema entre TI e comercial eu estou ali lidando com as escolas, eu sei os problemas, eles reclamam para mim, por exemplo, do site. Poxa, Anaís, agora a gente não tem uma página só com os nossos cursos, para o aluno chegar lá, ele vai ter que passar em todos os meus concorrentes. Eu não quero isso. Então, eu já fui lá, já levantei a bandeira, falei, gente, como é que a gente vai pensar para solucionar esse problema? E quando existe um ambiente legal, um ambiente em que eu sei no que o pessoal está trabalhando, eu já posso adiantar para o meu cliente falar, não, olha, essa feature ela já está sendo trabalhada daqui 2, 3 semanas. Então, assim, o que eu mais adorei na Provi, que parece Nárnia, gente, vocês não têm noção, é isso, essa possibilidade da gente conversar. Por exemplo, eu sei que eu escutei uma reclamação aqui do cliente, se eu for lhe mandar um Slack para o Dias, ele vai ser extremamente receptivo, ele vai conversar comigo, ele vai me apontar. Então, assim, sobretudo, trazer essa possibilidade, essa abertura para o diálogo com outras áreas e deixar a empresa por dentro do que está rolando aí na área de desenvolvimento. Então, quais são as próximas features? Entender ali, a gente sempre tem, né, a priorização de tasks, o que é mais importante, o que está sendo ali o calcanhar de Aquiles da empresa no momento. Então, assim, se eu posso trazer um conselho, né, e aí de uma trajetória nada linear, meio acadêmico, depois ONG, e depois trabalhar com SaaS e agora na Provi, e de acordo com o Lu fazendo um ótimo trabalho, fico muito feliz. Mas é isso, né? Trazer sempre o diálogo, entender que as áreas são diferentes, os perfis são diferentes, as histórias e a bagagem, tanto técnica quanto comportamental das pessoas, são diferentes.
Então, eu acho aí para vocês entrarem bem numa empresa, já estão aí lutando pelas hard skills, eu tenho certeza que vão ser incríveis, é trazer essa capacidade de olhar, entender as diferenças e serem... a área de vocês é muito mais específica, né? Tem termos, então ter essa paciência e esse diálogo aí com todo mundo, gente. Tentei ser breve, sei que a gente estourou o tempo. Meu depoimento não é muito de perguntas, mas se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Show, cara, muito legal. Obrigado por contar a tua história aí. Acho que agregou bastante. Acho que a galera é muito legal poder ouvir alguém né, do lado de negócios falar um pouco das dores, do que acha legal e do que eventualmente a gente deveria evitar, né? Acho que é um grande aprendizado para o time de desenvolvimento, porque de fato é muito fácil para uma pessoa desenvolvedora ficar no mundinho dela ali e falar, cara, você deveria entender, tô te falando que não dá, por que você não, né? E ao invés de falar, não, veja bem, de tentar ser um pouco mais abstrato e dar exemplos mais concretos e tipo, né, avançar numa conversa ali para a galera conseguir entender. Parece que o Álvaro achou bem interessante também, falou que concorda. Show. Bem massa, né, Isa? Bem legal. Galera, alguém tem alguma pergunta específica? Eu gostaria de fazer algum comentário aí? Ó, o Lourenço também ficou desiludido com a área acadêmica. Caraca. Você fez o que na área acadêmica, Lorenzo? Ia fazer mestrado. Decidiu Eu virar acho que dev. eu até conversei um pouco com o Lu, né? Por exemplo, a minha disciplina mesmo, Relações Internacionais. O berço dela é os Estados Unidos, ela nasce lá. E RI lá é algo extremamente presente na política nacional e internacional. Então, acadêmicos, eles são chamados o tempo todo para fazer construção de política, enfim. E aqui no Brasil, eu sinto que, e não só RI, mas mais RI por conta dessa história. Até por ser um curso muito novo aqui. Mas é completamente separado, é dissociado da sociedade. E isso é muito triste, né? Você vê ali mestres, doutores enclausurados dentro da universidade, uma gente que sabe pra caralho e não conversa com a sociedade, não consegue trazer esses ganhos. Então, assim, acho que isso deixa a gente... É uma bolha, exatamente. Bem isso. Isso desilude muito a gente. Ainda mais a gente que quer fazer, enfim. Show. Mas o que importa é que agora é que Account Manager tá mandando benzaço, deixando os parceiros contentes, trazendo várias ideias interessantes. Show de bola.